Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É a minha saudação, a minha cordial saudação a todos vocês. Desde já agradecendo por aqueles que assistirão, ou aqueles que hão de assistir a mais esta postagem. Como eu disse aqui, de uma forma bastante descontraída, eu não tenho nenhuma intenção de fazer com que este vídeo alcance o número máximo de pessoas. A minha intenção é sempre contribuir, mesmo que seja para 1, 2, 3 ou mais, contribuir de alguma maneira para que as nossas reflexões sejam cada vez mais equilibradas. E a preocupação principal é no sentido de que nunca busquemos os extremos, sejam eles quais forem. É muito complicado a gente buscar algum tipo de postura ou posicionamento de uma maneira bastante extremista. Então, é sempre com aquela intenção de buscar o equilíbrio, mas nunca deixando ou nunca abrindo mão de pensar e de refletir sobre aqueles temas mais marcantes ou até mesmo aqueles temas mais controversos que atualmente têm aparecido, tem surgido aí na atual conjuntura, nos tempos atuais em que nós estamos vivendo. Na última postagem que eu fiz algum tipo de apreciação acerca das questões que são levantadas sobre os desafios de se pregar o Evangelho hoje. Até falei de uma capacidade que nós temos, que haveremos de ter, de sabermos filtrar mais as coisas e não nos enveredarmos por alguns discursos que tenham um viés ideológico. Essa é sempre a preocupação, porque teologia, de forma alguma, é isto. Teologia não é isto. E aqui, principalmente, a reflexão, ela tende a ser uma reflexão teológica. Então, em face, diante desse desafio de como nós devemos, quais os questionamentos que nos são colocados acerca da pregação do Evangelho hoje, eu queria, num primeiro momento, e até imaginando que este assunto pode render até mais de uma postagem, eu tento ser o mais equilibrado possível, tento minimizar o tempo de cada postagem, mas às vezes se torna difícil fazer com que esses objetivos sejam alcançados. Mas o objetivo é sempre fazer uma postagem que gire em torno de 10 a 15 minutos. Mas nesta temática, nessa busca de reflexão, em algum momento esses objetivos eles podem se tornar inoperantes e a gente ultrapassar até um número limite, um tempo limite para essas reflexões. Mas o que eu queria hoje chamar a atenção de cada um de vocês que vão estar assistindo em algum momento esta postagem, é que existe um elemento na questão da pregação que nós precisamos talvez revisitar, precisamos refletir mais, que é a questão da revelação. A gente fala sempre de revelação. Eu tenho uma experiência do ponto de vista pastoral, que eu lido muito com este conceito, com este elemento chamado revelação, porque quando você vai a um concílio examinatório para pastores, fundamentalmente a temática é a revelação. E a revelação da forma como ela se apresenta. Então a gente tem, por exemplo, a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, que é a fonte principal da revelação.
Nela estão contidos os registros de como os homens de Deus, de como em determinados tempos e épocas, os homens de Deus receberam a revelação, ou a manifestação do Deus Todo-Poderoso, né? Do Deus Onisciente, do Deus Onipresente, né? Do Deus Todo-Poderoso, Magnânimo, Senhor dos Exércitos, ou seja lá, aquelas expressões que nós já estamos acostumados a ver e a lidar com ela no dia a dia de uma leitura bíblica. Então, a questão da revelação, ela tem um objetivo primeiro, que é falar da intervenção desse Deus Todo-Poderoso e da forma como ele entra na história e da forma como ele passa a fazer parte do discurso, que eu vou chamar aqui de discurso teológico. E nós vamos encontrar estes elementos na própria Escritura Sagrada, que, como eu disse, é a principal fonte da revelação. E, com relação a isto, a gente precisa primeiro, nós precisamos revisitar alguns desafios pelos quais a igreja, né, chamada igreja primitiva, se viu cercada. Porque num determinado momento, algumas comunidades e alguns líderes começaram, de certa forma, a questionar ou a levantar dúvidas acerca de quem era este Jesus que foi crucificado e que foi ao terceiro dia ressuscitado por Deus. Começou-se a questionar e a levantar algumas questões acerca dele. Isso gerou aquilo que nós chamamos, né, dos concílios universais. E nestes concílios, né, a igreja veio se posicionando acerca destas questões primeiras que estavam sendo levantadas. E eu gosto muito da expressão, né, de um teólogo que não é muito bem quisto no meio evangélico, principalmente no meio evangélico, principalmente brasileiro e evangélico de um modo geral, conservador, que é Paul Tillich. Né? Paul Tillich tem até um rapaz de origem alemã aqui no sul do Brasil, que ele é teólogo, né? E ele até diz que, como alemão, né, como alguém de origem alemã, ele fala da pronúncia exata do nome de Paul Tillich, que não é Paul, é Paul, né? Então ele diz assim, não é Paul Tillich, é Paul Tillich. Ele diz, por exemplo, Karl Barth, que nós estamos acostumados a expressar o nome deste outro grande teólogo, ele diz que não é Karl Barth, é Kabart. Mas de qualquer maneira, eu quero aqui falar um pouco sobre Paul Tillich, quando ele fala acerca do credo, o credo apostólico. E aí Tillich faz uma alusão ao credo como se fosse uma blindagem. E blindagem em que sentido? A blindagem surge no sentido de que, desde que estivesse houvendo, e como estava havendo muitas heresias, ou seja, muitos pensamentos contrários, diferentes daquilo que era a profissão de fé da igreja em Jesus Cristo, e todo o conceito que se criou através da revelação de Deus em Jesus Cristo, como esse Deus todo-poderoso, transcendente, mas que se revela em Cristo e de uma forma triuna, né? Pai, Filho e Espírito. Tillich vem e diz o seguinte: o credo surge como uma blindagem que soava como um recado da igreja para tudo mais que estava acontecendo ao redor. E o que seria isso? Então Tillich diz que a blindagem era o seguinte: nisto aqui nós não mexemos. E o que é que nós não mexemos? Que a igreja crê em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem, né, morto sob Pôncio Pilatos, ressuscitado ao terceiro dia, no Espírito Santo. Então, o credo era essa blindagem que soava como recado da igreja
tanto para aqueles que estavam dentro da igreja, quanto para aqueles que estavam de fora. Ou seja, nisto aqui nós não mexemos. Este é o ápice, é o ponto central da revelação. Então, esta definição credal, essa confissão de fé nesse Deus Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus e no Espírito Santo, como a Trindade Divina, neste postulado, nesta doutrina, neste princípio fundamental e norteador da fé cristã, nisto aqui não se mexe. Nisto aqui não se mexe. Então, era uma forma de se preservar aquilo que nós chamamos de revelação. É evidente que aí entra a questão do transcurso dos tempos, a relação que nós vamos ter com esta declaração de fé e com as gerações que sucedem após isto, e que vão criar algumas situações que vão fugir um pouco dessa expectativa e dessa intencionalidade de blindagem disto que nós estamos chamando aqui, que é uma definição credal. Mas tenhamos certeza de que foi ali, né? E com base na revelação da própria Escritura, naquele momento a Escritura do Antigo Testamento e já os primeiros escritos do Novo Testamento, é com base nessas informações que nós vamos estabelecer, que a igreja vai estabelecer a sua definição credal e dizer o seguinte: neste aspecto da revelação, nisto aqui não se mexe, neste princípio aqui não haverá de ser em algum momento ou de alguma maneira tocado ou mexido ou revisitado no sentido de ser reinterpretado. Nisto aqui não se mexe. Nisto aqui não se mexe. Então a gente está falando aqui de revelação, de um postulado central da revelação, e é a partir de onde a igreja, enquanto aqueles que se reúnem em torno dessa mensagem de revelação, né, em torno deste princípio, que também nós norteamos a nossa palavra, o nosso evangelismo, a nossa pregação. Tá? Então, meus queridos amigos e vocês que estão agora neste momento ouvindo, né, e assistindo a este vídeo, a esta postagem, a nossa intenção é sempre de revisitar algum aspecto da história eclesiástica, da história da igreja e, por assim dizer, da revelação que Deus em Cristo Jesus faz ao homem, e ao mesmo tempo aquilo que a igreja percebeu como algo de sobrenatural, como algo que não era passível de ser produzido a partir da própria relação, das relações humanas. É isto que nós chamamos de revelação. E é acerca deste conceito, é acerca desse princípio doutrinário que é uma obrigação nossa, enquanto pastores, enquanto líderes cristãos, defendermos e, ao mesmo tempo, propagarmos, estabelecermos como princípio norteador da nossa mensagem, da nossa pregação e de tudo mais que venhamos a fazer. Pois em Cristo Jesus nós temos alcançado esta revelação máxima de tudo aquilo que Deus pode e que se revelou até nós, e que não mais nada poderá ser feito a partir dessa revelação, porque, como a própria Escritura diz, que é em Cristo Jesus a revelação máxima, essa revelação chega a seu ápice. E eu vou deixar com vocês aqueles primeiros versos da Epístola aos Hebreus, que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
o qual constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, e que, sendo o resplendor da sua glória, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós estamos falando desse ápice de revelação que está em Cristo Jesus e que não temos como omitir neste momento que esta palavra é uma palavra realmente de impacto. Esta palavra estava reservada, né? E aí entra até a questão dos últimos, a nós falou-nos nestes últimos dias, né? Então a questão do tempo aqui também, né? A questão escatológica está presente e nós precisamos entender que essa mensagem é uma mensagem que Deus deixou para revelar a cada um de nós, né, neste momento. E eu espero que na próxima tomada, em que nós haveremos de fazer também uma postagem sobre essa questão da revelação, nós tenhamos condições de tirar, né, de excluir deste conceito de revelação essas dinâmicas novas que têm aparecido aí, que se dizem pessoas que pregam o Evangelho, né, teologia do coach, teologia da prosperidade e demais outras teologias, para dizer que isto não é, nem pode ser algo que vem de Deus e muito menos ser uma revelação divina. Ok? Que Deus então nos abençoe e tenham todos um excelente dia na presença do Senhor. Grande abraço.